Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Leonardo, professor de ciência de vocês. Vou explicar para vocês aqui só desde a formação do zigoto até a formação dos tecidos, né? O endoderme, o mesoderme e a ectoderme aqui, lá no desenvolvimento do embrião, tá? Então, a gente já sabe que o zigoto, a primeira célula do organismo, ela é formada a partir da fecundação, né? Quando o espermatozoide e o óvulo, né, eles se fecundam, ocorre a formação do zigoto, que é a primeira célula do organismo. Essa célula, nos seres humanos, possui 46 cromossomos, né, 23 pares de cromossomos. 23 que veio do homem, 23 que veio da mulher, se juntam e dá a formação do zigoto, que é a primeira célula do organismo. E o zigoto é uma célula maior, né, uma célula grande. E nessa célula começam a acontecer divisões que são mitóticas. As divisões mitóticas, elas servem para produzir novas células para o nosso organismo e células que mantêm a mesma quantidade de material genético dentro de cada célula existente. Então, cada célula formada por mitose, ela tem o mesmo material genético, né? Então, todas as células do nosso corpo que vão ser formadas a partir do zigoto, eles repetem a mesma informação genética que tinha ali no zigoto. Então, aqui a gente começa a ver as divisões mitóticas, ó. A partir da primeira divisão mitótica surgem duas células. As duas células estão ocupando o tamanho do zigoto aqui, ó, tá? O tamanho da célula do zigoto. Essas duas células, elas também vão se dividir, vão formar 4 células, que ocupam o mesmo espaço que o zigoto estava ocupando. Olha que belezinha, né? Temos 4 células, essas 4 células se dividem e formam 8, 8 se divide e formam 16, 16 se divide e formam 32. Essas 32 células, chamadas de blastômeros, né, elas ocupam o espaço do zigoto aqui, tá? E ao observar elas, após essa formação dessas 16, 32 células, elas estão ocupando o espaço inteiro dentro que o zigoto ocupava. Essa fase é chamada de mórula. Então as células, elas estão todas compactadas, né, dentro daquele espaço do zigoto. A partir desse momento, as células elas começam a ir para a região periférica. Aqui, ó. Elas começam a ir para a periferia da célula. A periferia do espaço, né, aquele espaço que elas estavam ocupando. E aí elas começam a secretar substâncias, e as substâncias vão se acumulando no interior do espaço. Essa cavidade que surge, esse buraco que surge, é chamado de blastocele. Ó. Blastocele é essa região aqui, ó. Essa região aqui no interior dessa formação. As células vão para a periferia, começam a liberar uma substância, um líquido, e esse líquido se acumula aqui nessa região, nessa cavidade, nesse buraco. Esse buraco é chamado de blastocele. Aqui eu peguei duas fotografias diferentes, ó. Aqui no estágio de mórula, vocês vão observar aqui, né, a célula aqui, ó, sendo ocupada, né, todas as células ocupando a região inteira, né, esse espaço inteiro aqui, ó, as células aqui, ó, uma em cima da outra aqui, todas ocupando o espaço inteiro aqui, ó, olha que belezinha, que bonitinho. E aqui, acontecendo a ida delas para a periferia, né? Então elas deixam um buraco no centro da célula, onde está acumulado esse líquido que elas mesmas secretaram. Esse líquido aqui é a blastocele. Tá? Aí, ela passa a ser chamada de blástula. A célula passa a ser chamada de blástula a partir do momento que ela adquire esse líquido no centro aí, tá? Aí o que acontece? Com o passar do tempo, é como se essas células que estivessem do lado externo aqui, ó, embaixo, elas fossem empurradas para a região central desse espaço, ó. E aí o que acontece? Ó? Isso aqui é chamado de invaginação. Elas estão entrando para dentro daquele espaço, ó, ocupando esse espaço aqui, ó, tá vendo?
Quando essas células que estavam aqui na parte externa, elas são empurradas para dentro, elas começam a formar um outro sistema aqui, que é chamado de gástrulo. Uma outra organização celular que é chamada de gástrulo. Então, o que vai acontecer aqui? Essas células que estão nessa região, que foram empurradas para dentro, vão formar um tecido. Esse tecido vai ser a endoderme. A endoderme é esse tecido aqui, ó. Vamos ver aqui nesse desenho que está melhor. Esse tecido aqui, ó, para dentro, é a endoderme. Olha que belezinha, endoderme. Aquele que ficou do lado externo, aqui, ó, do lado de fora, é a ectoderme, né? Ectoderme externa. E aquelas células que vão ficar acumuladas entre a ectoderme e a endoderme é a mesoderme, né? Que é o meio, né? Então aqui vai estar a mesoderme. Beleza? Então do lado externo forma o ectodermo. As células que foram empurradas para o centro aqui vão formar o endoderme. E no espaço entre a endoderme e a ectoderme vai formar um terceiro tecido, que é a mesoderme. Entre a mesoderme aqui, ó, as duas formações da mesoderme, existe um espaço aqui, ó. Esse espaço central aqui, ele tem um nome. Ele é chamado de celoma. Beleza? Então você tem aqui, ó, o zigoto, ele começa a sofrer divisões que são mitóticas. As divisões mitóticas formam 2, 4, 8, 16 células, né? E essas células passam a ocupar o espaço que o zigoto estava ocupando e ocorre a formação da mórula. O que é a mórula? É quando essas células, ainda em tamanhos maiores, elas ocupam toda uma região, naquele espaço que o zigoto estava. E elas começam a ir para a periferia, elas começam a ir para a região periférica da célula e começam a liberar uma substância. Essa substância forma uma cavidade de líquido que é chamada de blastocele. E aqui a gente tem a blástula, né, que é a segunda formação, né, Deixa eu escrever. É a blástula, né? Que é a segunda organização de células aí a partir do zigoto. Depois, essas células que estavam nessa região aqui embaixo, elas são empurradas para o centro. E aí, quando elas são empurradas para o centro da célula, vai ocorrer a formação, elas foram empurradas aqui, ó, a formação de 3 tecidos. Endoderme, que é essa região aqui, ó, endoderme. A região por fora é ectoderme, né? Essa região de fora aqui é ectoderme, fica do lado externo. Essas células aqui, ó. E entre a endoderme e a ectoderme, a gente tem aí a mesoderme, né? E entre as células da mesoderme, a gente tem um espaço que é chamado de celoma. Esse último estágio é chamado de gástrula, beleza? Então, o que vai acontecer? Quando a gente fala em células-tronco, né, existem as células-tronco embrionárias. As células-tronco que são totipotentes, que são capazes de transformar em qualquer célula do nosso organismo, elas são extraídas do estado de mórula, né? Por quê? Porque a mórula são células indiferenciadas. O que é uma célula indiferenciada? São aquelas células que ainda não se transformaram em nenhum tipo de célula do nosso organismo. Então elas não são células do sistema digestório, não são células do sistema respiratório, elas podem se transformar em qualquer tipo celular. As células-tronco embrionárias totipotentes, elas são extraídas do estágio de mórula, porque nessa fase nenhuma dessas células tem diferenciação entre elas. Elas não se transformaram em células do tecido epitelial, não se transformaram em células do tecido digestório, elas não vão formar placenta, não vão formar neurônios, né? Elas não foram diferenciadas. Se elas não foram diferenciadas, elas têm capacidade de se diferenciar. As células-tronco são aquelas que não sofreram diferenciação celular, mas podem se diferenciar em qualquer célula, em outras células do organismo, tá? As células-tronco extraídas da mórula são células-tronco totipotentes que são capazes de transformar em qualquer outra célula do nosso organismo, desde que ela esteja no meio adequado, desde que ela seja induzida de forma adequada. Beleza?
Então é até aí hoje. Obrigado, pessoal. Até mais.